E se eu te dissesse que um dos homens mais importantes da Bíblia saiu de casa sem saber para onde estava indo, sem mapa, sem GPS, sem garantias, apenas uma voz e, o mais assustador, essa voz prometeu algo impossível para ele. Um velho sem filhos receberia uma nação inteira. Mas existe um detalhe na história de Abraão que quase ninguém percebe. Deus não escolheu Abraão porque ele era forte. Deus escolheu Abraão porque ele estava disposto a ouvir. Antes de se chamar Abraão, ele se chamava Abrão. E ele não nasceu em Jerusalém. Não nasceu em Israel. Na verdade, Israel nem existia ainda. Abrão nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade extremamente avançada para sua época, rica, desenvolvida, inteligente. Os arqueólogos descobriram que Ur possuía comércio forte, matemática avançada e templos gigantes. Mas havia um problema: a cidade era dominada pela idolatria. Enquanto o mundo adorava o sol, a lua e imagens feitas por homens, Deus decidiu chamar alguém no meio daquela escuridão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Perceba uma curiosidade poderosa. Deus não explicou tudo, ele apenas disse: sai. Às vezes Deus mostra o próximo passo, mas não revela o caminho inteiro. Agora imagine a cena. Abrão já era idoso. Sua esposa Sara era estéril. Naquela cultura, isso significava vergonha. E é exatamente para um homem sem filhos que Deus faz uma promessa absurda: farei de ti uma grande nação. Parece até ironia. Como um homem sem herdeiros se tornaria pai de multidões? Mas aqui existe uma revelação profunda. Deus gosta de começar milagres onde a lógica termina. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu, acreditou quando não existia motivo humano para acreditar. E existe uma curiosidade impressionante. Na cultura antiga, mudar o nome de alguém significava mudar sua identidade. Então Deus muda Abraão para Abraão. Abraão significa pai exaltado, Abraão significa pai de multidões. Ou seja, Deus fez Abraão carregar na própria identidade a promessa que ainda não existia. Toda vez que alguém chamava seu nome, era como ouvir uma profecia. Mas talvez um dos momentos mais misteriosos da história aconteça numa noite silenciosa. Então, o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas. Pense nisso. Abraão estava olhando para algo que nunca conseguiria contar. E Deus estava dizendo: assim será tua descendência. Aqui está a curiosidade que muita gente não percebe. Naquela época, não existia poluição luminosa. O céu era absurdamente mais visível. Abraão provavelmente enxergou milhares e milhares de estrelas. E Deus estava dizendo: você acha impossível porque olha para sua limitação. Mas eu estou olhando para o infinito. O interessante é que Abraão ainda não tinha Isaac, mas Deus já falava como se tudo estivesse pronto, porque Deus ele não fala baseado no presente. Ele fala baseado na eternidade. Então chega o momento mais difícil. Depois de anos esperando, Isaac finalmente nasce. O filho da promessa. O milagre vivo. Mas um dia, Deus pede algo inacreditável. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e oferece-o. Por que Deus faria isso? Porque Deus queria provar algo. Abraão amava mais a promessa ou o Deus da promessa? E aqui está uma curiosidade impressionante. O Monte Moriá, onde Isaac foi levado, fica na mesma região onde séculos depois Jesus seria crucificado. Isaac carregando lenha nas costas, Jesus carregando a cruz. O filho da promessa subindo o monte, o filho de Deus subindo o Calvário. Abraão
quase sacrificou seu filho, mas Deus sacrificou o seu. Abraão não foi perfeito. Ele teve medo, errou, tentou ajudar Deus algumas vezes. Mas existe algo que mudou sua história. Ele decidiu continuar andando, mesmo sem entender tudo. E talvez essa seja a maior lição da vida de Abraão. Fé não é ter todas as respostas. Fé é continuar caminhando, mesmo quando só se ouve a voz de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E agora eu quero te perguntar, se Deus te chamasse hoje, você teria coragem de sair sem saber para onde está indo?